Fala aí, galera. Fala aí, galera, tudo bem? Daqui a alguns minutinhos nós vamos estar iniciando a nossa live, tá? E eu queria a contribuição de vocês, que vocês pudessem compartilhar o máximo possível, tá? De compartilhar essa live aí. Seria muito interessante esse compartilhamento aí para divulgar nas redes sociais aí, tá? Então, enquanto isso aí, eu vou esperando vocês aí divulgarem aí nas redes sociais aí. Vai ficar muito legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, voltei. Boa noite. Boa noite, Claudinha. E aí? Pastora Raquel. Fala, Valerinho. Silas, Fábio Cardoso aí, nosso amigo coach. Júnior Silva. Hoje nós vamos estar abordando um tema interessante. Essa semana passada eu não tive como fazer live, tá? Deu um probleminha aqui na internet. Aí hoje nós estamos retornando com as nossas lives aí, tá? Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção aí num tema um pouquinho espinhoso, tá? Como sempre, né? Eu sempre trago temas que vão de acordo com o que a gente está passando. Não adianta também você ficar falando de coisas abstratas, falar de temas que não existem. Então nós estamos falando de temas que vão abordar a nossa realidade e está dentro do que aquilo que nós estamos ministrando nos nossos cursos aí, tá? Então assim, vou dar mais um minutinho nós vamos estar iniciando a nossa live hoje com o tema, né, o que o pai e a mãe tem a ver com o comportamento dos filhos. Até que ponto os pais eles vão modelar, até que ponto os pais vão educar os filhos e até que ponto esses pais entregam para eles como herança herdada através do DNA, herança geracional, herança através do comportamento, herança através do exemplo. Então até que ponto esses pais eles vão liberar para próximas gerações aí de conhecimento, e até que também que ponto esses filhos aí têm a tendência de cobrar os pais, até que ponto os pais vão sentir na obrigação de serem assistidos por esses filhos, tá? Soninha, pastor Daci, então galera boa aí. Então vamos multiplicando esse vídeo aí pra gente poder debater. Eu quero muito a participação de vocês, tá? É de suma importância a participação de vocês aí, tá? O comentário de vocês aí embaixo aí, pra poder estar segurando essa live pra gente aí, tá? Tendo em vista que essa nossa live aí, ela tem a duração de 1 hora. Então começou agora 10 horas, 11 horas, começou agora 10 horas, 11 horas nós fecha, até porque pro tema não se estender tanto. Porque o tema vai se estender, a gente vai perdendo um pouco meio que o controle do tema. Então eu preciso que você esteja comigo online, fazendo os questionamentos aí, perguntas aí, e até que ponto hoje essa modelagem vai ser feita aí em cima desses assuntos aí, a qual nós vamos estar abordando. Em 30 segundos, conta aí 30 segundos, nós vamos estar iniciando a nossa live aí. E eu já queria que vocês pegassem papel e caneta. Pega um papelzinho, a caneta aqui, ó. Tá aqui, ó, meu papel, meu marcador de texto tá aqui. E eu também tô aqui pelo e-mail, tá? As pessoas também estão vendendo por e-mail para minhas perguntas aí. Ou pode perguntar aqui na minha timeline, tá? Na minha própria timeline aqui, você lança a sua pergunta aí, tá? E é interessante você estar participando, que a gente vai pegar aqui, a gente vai pegar e vai tratar o assunto aí direto com você dentro da sua dúvida aí, correto? 10 segundos nós estamos iniciando. Eu creio que vai ficar muito legal essa live de hoje. Entendeu, galera? Vamos lá. Boa noite para todos, tá? Eu sou Alexandre Freitas, tá? Sou pastor, sou professor na área da psicanálise, tá? Também sou docente na área da história, na área da filosofia, na área da teologia também, tá? Sou pós-graduado e também em docência superior. Sou pós-graduado também em História de Israel, tá? E hoje nós estamos debatendo esse assunto, e até que ponto esses pais hoje vão, de contrapartida, influenciar nos comportamentos dos filhos e também de contrapartida nos relacionamentos dessas crianças aí. Tendo em vista que eu sempre coloco aqui, tá? Não se tem a preocupação, eu como pai,
de 2 filhos, né? Beatriz tem 6 anos, o Matheus tem 10. Sinceridade, gente. Eu sei que é duro falar isso, os pais hoje não estão acostumados a isso, porque os pais hoje eles estão muito nivelando o comportamento com os filhos, eles estão com o comportamento dos filhos de igual para igual. Os pais hoje não conseguem ter essa distinção, essa divisão de seu pai, o pai e a mãe, que é o provedor, que é o que dá educação, é o que consegue, é o que vai gerar dor às vezes, é o que vai gerar limite, é o que vai colocar às vezes as coisas no lugar. E eu sei que é muito complicado de falar sobre isso aí, tá? E uma das coisas aqui... Oi, Sônia, pessoal de Piabetá, tô com saudade de vocês aí, da turma de Piabetá, hein? Vocês têm que marcar um dia para fazer uma visita para mim aqui, ou marcar para eu fazer uma visita até vocês aí, Sônia. Marca alguma coisa para a gente poder ir. Vou levar uma palavra aí, te fazer uma mesa redonda de psicanálise aí, os futuros psicanalistas aí. Ou você já é psicanalista também, a Sônia já é psicanalista, tá fazendo uma pós-graduação lá muito boa. Mas tem uma galera lá que tá lá que nós tivemos a honra e o prazer de passar um tempo lá com eles, lá tendo aula, né? Então, assim, dentro dessa introdução que nós estamos abordando aqui hoje, eu avisei aqui que, quando eu falei aqui que eu não tenho você não tem a preocupação, você que é pai, da infância, olha só, da infância à adolescência, você não deve ter a preocupação de ser amado. Que isso, Alexandre? Isso. Tenha a preocupação de ser respeitado. Tá? Eu adoro o Rossano Klinger, e ele fala: quem nunca foi amado, nunca será respeitado e admirado. O período da infância até a adolescência... Oi, Clarita. O período da infância até a adolescência é o período que a criança tem que admirar você, tem que honrar você. Até porque o conceito dela de amor, o conceito dela de amor não está fechado ainda. Então, por várias vezes você vai ver essa criança, às vezes, quando você usa um instrumento, às vezes, de dor. O instrumento de dor que eu falo não sou agressão, não falo da agressão física não, tá, gente? Tá? Quando eu falo da questão do instrumento, às vezes, as ferramentas que você vai usar para educar essa criança, dentro dessas ferramentas, elas vão ter... fala, Jefferson, um abraço pro pessoal do Centro de Recuperação aí. Dentro dessas ferramentas, vão ser incluídos mecanismos de dores dessa criança. Tá? Então não se preocupe, você que é pai de crianças até adolescentes, não se preocupe em ser amado. Preocupe-se sim em ser admirado e respeitado. Porque quem não é admirado e quem não é respeitado nunca vai ser amado. Isso é a noção básica, tá? Isso aí o pessoal da psicologia estuda cargas emocionais, o pessoal da psicanálise aí que está estudando comigo lá no Hotel Mont Blanc, lá o pessoal da psicanálise. Então tem o entendimento seguinte, porque às vezes nós pais, nós queremos ter um relacionamento com nossos filhos simplesmente só de amor, não que não tenha o amor no meio, não que tenha o envolvimento amor, mas se você é um instrumento de autoridade sobre os seus filhos têm que olhar para você não como uma figura de medo, mas sim como uma figura de respeito. Então eu falo que o pai é pai, filho é filho. Nós vamos estar mais à frente, no final vou estar falando sobre um curso de constelação familiar sistêmica que eu vou estar dando no Hotel Mont Blanc em julho. É um curso fenomenal, tá? Um curso que vai trabalhar muita questão de familiar. E isso está ardendo muito em nosso coração esse mês. Por que está ardendo muito no nosso coração esse mês? Porque esse mês nós vamos estudar lá teoria psicanalítica com ênfase em terapia familiar, tá? Com ênfase em terapia familiar. Esse mês nós vamos lá no curso de psicanálise, vamos estar abordando todas as terapias que envolvem o atendimento à família, o núcleo familiar. Até que ponto essa família é importante. Por isso que eu falo, a maior coisa que existe no planeta hoje é o sistema familiar, tá? Desde que o mundo é mundo, eu falei, até brinca aqui, desde o homem Neandertal, desde o Homo sapiens, as sociedades, as civilizações, elas já se reuniam em clãs, né? Em famílias, hoje, de forma contemporânea, falando as famílias. Então isso arde muito no coração, isso é muito importante. Gente, família não é algo perfeito, mas o que me chama a atenção hoje, qual é o nível de entendimento que essas famílias hoje têm liberado hoje para os seus filhos, para as suas próximas gerações. Tá? Eu vou dar uma pincelada aqui em constelações familiares, que é algo que eu curto muito, fiz um curso de constelação familiar, sou constelador familiar também, então eu entendo que dentro da constelação familiar básico, tá, de Bert Hellinger, ele fala que há sistemas, né? Esses sistemas, eles foram passados de gerações em gerações. Então você dentro de uma família, né, dentro do núcleo familiar, você tem a questão das projeções.
O pessoal que é estudante de psicanálise sabe aí, né? O que a projeção, e ela é algo, é um mecanismo de defesa. Nós estudamos aí, a galera aí, estudamos o mecanismo de defesa, e a projeção é um mecanismo de defesa. Aí eu falo pra vocês, até que ponto hoje essas crianças elas vão conseguir projetar nos pais, os pais vão introjetar nessas crianças. Até que ponto essas crianças hoje, elas vão olhar para os seus pais e vão ver referências, tá? É claro, é aquela questão do mito do herói, né, do super-herói que toda criança tem, quando você aborda na psicanálise lá o complexo de Édipo. Tudo isso aí, isso é muito importante, né, pra gente poder estar abordando. Ô Clarita, nós estamos fechando a data em julho, tá? Julho, nós vamos fechar a data em julho, provavelmente, não sei, deve ser dia 14, vai ser um domingo, para ficar bem fácil para todo mundo participar. O curso vai ser um curso de intensivo, tá? Sobre constelação familiar, algo fenomenal, não tem aqui na Baixada, que eu não vi ninguém falando nesse nível. Nós vamos falar sobre constelações familiar sistêmica, que volta um pouco o tema do hoje que nós estamos abordando aí, tá? Até que ponto esses pais aí são corresponsáveis, tá? Com relação ao tratamento desses filhos aí. Eu tenho uma abordagem sociológica importante, porque eu entendo o seguinte, gente, nós reclamamos muito dessa sociedade que está aí, roubando, matando, sociedade que o homem está batendo em mulher, essa questão do feminicídio aí está em alta, e eu falo que isso tudo reporta a família. Isso aí tudo é responsável, é constelação familiar, básica familiar, é falta do apoio da família, é quando os sistemas são quebrados. Alexandre, mas que sistema é esse? Eu até notei aqui, todos pertencem ao sistema. Ninguém pode ser excluído. Senão, o mais jovem, tá, vai repetir o comportamento dos mais velhos. E dentro do sistema familiar, você vê que quem dita as regras, são os mais velhos, tá? Isso aí, Bert Hellinger já falava já. Que quem ditava as regras era o quê? Os mais velhos. Então os mais velhos, eles vão trilhando todo o caminho para o quê? Para que os mais novos venham modelar os costumes, tá? Para que os mais novos possam copiar os usos e costumes. Eu não sei se você já foi pego nisso. E isso é tão forte, tá? Isso é comportamental quando você começa a estudar a psicanálise em si, tá? Por isso que eu falo a psicanálise e eu puxo a sardinha pro lado da psicanálise, porque todos os grandes terapeutas do planeta, todos os grandes homens que se dispuseram a trabalhar com o desenvolvimento humano a fundo, com o desenvolvimento humano com comprometimentos, teve que estudar psicanálise, né? Bert Hellinger, ele era teólogo, ele era filósofo, ele era pedagogo, e ele tirou 2 anos da vida dele para o quê? Boa noite, Xodó, valeu pela moral aí, tá, meu amigo? Só quer comprar um óculos aí, vai lá na Cidade da Moda, Xodó da Ótica tá sempre abençoando a gente aí, né? Liberando os óculos, tem um óculos aqui, ó, Xodó deu pra gente lá, ó. Aí o Xodó, aí Xodó, Xodó da Ótica, esse aqui foi adquirido lá, Xodó, meu parceiro. E você vê que todos os homens que se dispuseram a estudar desenvolvimento humano, ao comportamento humano a fundo, o que eles fizeram? Eles tiveram que estudar psicanálise, não tem jeito. Porque quando você estuda psicanálise, você vai trabalhar o inconsciente, tá? E essas heranças, essas crenças, elas são passadas pelas famílias através de quê? Do inconsciente. Inconscientemente, essas famílias elas vão repetindo os comportamentos dos mais velhos, tá? É claro que você vê que há várias castas aí de famílias. Você vê que às vezes, principalmente nas culturas japonesas aí, os mais velhos vão passando toda a doutrina. A cultura judaica trabalhava com o óculos do mito. O Nelson, o óculos do mito. Aí, ó. É o óculos do mito, Bolsonaro na veia. E você vê que todas as culturas passadas. Aí, ó. Quem você indicar tem desconto garantido aí, ó. Cidade da Moda lá. Não, mito, fazer propaganda. Mega Brás, Xodó da Ótica. É um dos nossos patrocinadores aí, né? Ajuda aqui a molecada aqui do Projeto Jiu-Jitsu aqui. Ele tá sempre ajudando a gente aí, tá? Então, assim, é um camarada, meu parceiro, é um camarada diferenciado, Xodó aí. Então você vê que as culturas antigas, eles faziam o que? Eles trabalhavam todo com a modelagem. Isso a gente vai aprender. A galera da turma da psicanálise aí, espelhando tudo, isso aí, cara. A galera da psicanálise aí vai estudar 1 ano comigo de programação neurolinguística. Quando o curso de psicanálise acabar,
a turma toda de psicanálise vai fazer uma imersão comigo de 1 ano da programação neurolinguística. Então ele vai estudar todas as ferramentas por cada mês, ele vai se aprofundar nas principais ferramentas que existem, são ferramentas poderosas. Então quando a gente fala de núcleo familiar, quando eu trabalho no trato familiar, com certeza os pais têm a tendência dos filhos modelarem eles. Por isso que numa criação, eu até brinco aí, né? Hoje, no modelo hoje que você vê que a cada 10 crianças, 8, elas não têm o nome do pai registrado no seu certidão de nascimento. Já fiz uma live sobre isso aqui. E eu trabalho dentro de um colégio e eu percebo isso aí não foi que foi falado não, tá, gente? Eu praticamente estudo isso, eu trabalho dando aula em colégio e fiz essa pesquisa na hora, tá? Na hora fiz ali e percebi. Tanto que me chamou a atenção. Boa noite, André, meu amigão. Saudade de você, André. Só ter seguido você nas redes sociais aí. Um abração, tá? E a Dalila, manda um abraço pra Dalila também. Isso, manda um abração pra Dalila lá. Benção vocês. Então você vê que percebe o seguinte, eu dentro da sala de aula fiz um aparato rápido. Eu fiz uma constelação assim rápida e percebi que tinha até uma menina de 15 anos que tinha um problema gravíssimo com o pai. Lá nós estamos começando a querer implementar isso nas escolas aí, né? Estamos aí até vendo aí com o secretário, com tudo isso aí, ver se a gente consegue trabalhar essa questão da constelação familiar sistêmica no atendimento dos colégios, tá? A Márcia aí também, a Adão é diretora também de colégio aí, ela tá nessa iniciativa tentando nos ajudar. Então quando eu percebo aqui, quando eu falo que até que ponto é importante, até que ponto essa modelagem que é feita através dessas ferramentas, a constelação familiar é uma das ferramentas que se existe, mas eu gosto de trabalhar com ela porque ela gera um impacto muito grande no núcleo familiar. Ela pode ser feita de forma particular. Isso na próxima aula eu vou estar dando uma pincelada para vocês aí como que funciona. A aula do dia 20 desse mês de abril, nós vamos estar lá no Hotel Mont Blanc, no Diamond, tá? Do lado ali da Polícia Federal da Igreja Nova Vida. Nós vamos estar ali um dia inteiro de imersão ali, com um módulo do curso Psicanálise aí, que eu falo que é o curso Psicanálise do Mercado, com a diferenciação monstra, por quê? Dentro do nosso curso nós implementamos hipnose, nós implementamos PNL, nós botamos práticas aí do coach, tá? Em que as pessoas batem tanto no coach aí, mas o coach ele tem uma finalidade na formação profissional das pessoas, na formação profissional de cada um, com responsabilidade. Entendo eu que o coach sim, ele tem, o judiciário brasileiro usa isso, Firmino, isso, eu tenho que me lembrar qual o juiz, Firmino, há um juiz federal, eu não sei de qual estado de São Paulo, ele está utilizando agora a constelação familiar sistêmica, a sistêmica, tá? Então eu quero ver que é muito, o Firmino vai estar até ajudando a gente aí, eu estou tentando fechar com o Firmino aí, Firmino é lá da Bahia, psicanalista também, coach, master em PNL, master em hipnose também, vai estar com a gente aí também nesse curso aí de constelação familiar, que vai ser um conteúdo exclusivo. A prioridade vai ser para os alunos de psicanálise, mas assim, nós vamos estar só com 50 vagas só fechada, porque o hotel ele não suporta mais de 50 pessoas, tá? O curso vai ser R$50, correto? Junto com vai ter uma certificação sua, você vai ser certificado, e no outro módulo já vamos estar fazendo uma questão do master, né? Em constelação familiar e habilitação para trabalhar com as ferramentas e tudo, tá? Vamos lá, que ótima ideia é essa? Hoje a educação está muito desfasada, seria muito bom mesmo implementar esse diferencial. É verdade, Clarita. Você como professora, você sabe que hoje as famílias elas são atingidas. Eu creio na ferramenta, eu creio no atendimento, eu creio... Fala, Raquel, tudo bem, Raquel? Eu creio na ferramenta do atendimento do setting clínico. Eu atendo, como aqui tem o pessoal tem vindo aqui em casa aqui, né? Nós estamos passando pelo processo de atendimento, tenho atendido algumas pessoas importantes. E o que acontece? Mas você entende-se que tudo se resume à base familiar. A base familiar, quando a base familiar é quebrada, como eu até coloquei aqui, quando as funções estão em desordem, que funções é essa? Familiar desordem. Quando não tem um pai, quando não tem uma mãe, quando não tem um tio, um irmão, o avô, o avó, quando todo esse conjunto ele é quebrado, e você começa a quebrar o sistema. Por isso que é constelação familiar, tá? De constelações você vê todas as estrelas, mas elas estão dentro do sistema. Então quando eu falo que a família ela é um fator principal na formação do caráter, na formação
educativa dessa criança que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um adulto. Entendeu? Então isso é complexo. Então por isso que nós temos que trabalhar uma carga mais emocional. Os pais aí que estão me ouvindo, os pais que estão de frente aí, tá? Eu tenho um código bíblico, que eu sou pastor e utilizo a Bíblia, o livro mais lido do mundo. Você vê lá no Decálogo de Moisés, um dos 10 mandamentos está lá: honrar o pai e mãe para que se prolongue o seu dias na terra. E uma lei que está condicionada à promessa. Então assim, o pai e a mãe, eles são a representação de autoridade na terra. Então quando um jovem, uma criança ou um adolescente, esse sistema que vai gerar nele um limite de liderança é quebrado, com certeza ele vai ter uma dificuldade monstro de viver dentro da sociedade civil, porque essa sociedade civil ela também é rica de sistemas. Essa sociedade civil vai querer cobrar dele e ele não vai conseguir lidar com a liderança, porque a base familiar dele, o sistema representativo familiar dele, que é o pai e a mãe, que é o símbolo de autoridade, que esse sistema ele pode às vezes ser substituído pelo avô, né, na ausência do pai, ou pelo avó, ou pelo tio, mas na verdade teria que ser o pai e a mãe como símbolos de justiça dentro de casa. Esse sistema ele é quebrado. Então toda a sociedade ela vai ser quebrada. Correto? Então ele vai ter dificuldade. Então às vezes, parece bobeira, né? Pastor Daci está falando aqui, já ouvi dizer que não é aconselhável dizer meu filho é o meu amigo. O pastor Daci, isso, vamos lá. Pastor Daci, é verdade. O conceito aí de amigo, dentro do conceito familiar, isso tem que ser conversado e tratado de igual para igual. E você é amigo dele em parte. A questão da amizade que eu falei aqui, pastor Daci, você é meu amigo, é como o mundo passa, né? Como o sistema secular, como a sociedade ela tem passado, tá? Que passa toda essa questão cultural para os filhos, correto? Eu tenho, ao mesmo tempo que ele tem que ter a liberdade de falar as coisas com o pai dele. Quer ver uma coisa? O Freud ele falou uma coisa e é verdade, eu sigo isso à risca, tá? Freud falou assim, que a criança deve ser educada com pequenos traumas. Tá? Que traumas são esses? Não o trauma de você espancar a criança. Que eu também tenho minhas restrições com essa lei da palmada aí. Tá? Essa lei da palmada ela não está preocupada em educar ninguém. Tá? O ECA, tá? O Estatuto da Criança e Adolescente também, ele precisa ser passado por várias revisões, que muitas crianças não são ajudadas com o ECA. Tá? O ECA, ele, na verdade, muitas vezes o ECA ele atrapalha um pouco o andamento. Tá, pastor Daci? Tudo é o conceito que é colocado. É claro que você tem que ter a liberdade do seu pai tem que falar com você tem a liberdade de falar com seu filho, mas com limites. O grande problema da sociedade hoje é que não há um limite de pai para filho e de filho para pai, tá? O pai, eu até anotei aqui, ele tem que olhar para o filho tem que olhar para o pai com referências. Então, se ele não tiver referências palpáveis, com certeza ele vai ter a dificuldade, tá, de trabalhar. Vamos lá, tem algumas perguntas que botou aqui, ó. Nelson Firmino, Bahia. O juiz Sami Stork foi quem deu início a essa ferramenta no judiciário brasileiro, verdade, tá? Ele deu um auxílio, fala Marília, ele deu um auxílio tremendo quando ele começou a trabalhar. Ele teve uma redução assim muito grande com relação às audiências familiares. A vara de família, como que ele resolvia? Ele resolvia com constelação familiar. E tinha assim 80% dos casos resolvidos. Mas Alexandre, o que é constelação familiar? Vou deixar com você com água na boca. Você quer saber? Depois eu vou estar colocando aqui, eu vou estar anunciando nas minhas redes sociais, me siga nas redes sociais, que eu vou estar lançando lá o dia, tá? Eu vou estar disparando durante a semana agora que vai entrar, eu vou estar disparando o curso Constelação Familiar Sistêmica aí, que vai ser um curso de um dia inteiro, uma imersão de um dia que vocês vão estar por dentro, tá? Vamos lá. Clarita, e os pais têm que interagir com a mesma forma com os filhos? A famosa falar a mesma língua? Senão a divergência de conflitos na mente da criança, criando os maus comportamentos? Sim, sim. Quando você fala da interação, quando você fala de linguagem, é claro, a linguagem sua tem que ser acessível. Quando eu falo que tem pais aqui, que tem pais que são bobão, tá? Eu até brinco, são palhaços. Pais que não criam filhos, eles não passam referências para os filhos.
Exemplo, que referências são essas? Referências de liderança, tá? Referências de justiça, referências sociais, porque a criança ela acaba sendo moldada por você. Então, quando eu falo da questão da linguagem, que tem que ser dita na mesma frequência, vou utilizar, né? A calibragem da minha frequência é de igual para igual. O fato de você falar de igual para igual para o seu filho não quer dizer que ele vai ter a liberdade de falar vai ter liberdade de falar certas coisas com você. Assim, de ser abusado com você. Ele tem que entender a linguagem que você está falando, ele tem que entender o momento que quem manda na casa é você, ele tem que entender que o herói dele, as questões que são colocadas pela sociedade, né, esse ensino médio aí que teve há 12 anos, o nosso ensino médio, que foi colocado aí, não por minha parte, porque eu sempre tive comprometido com a história, mas o ensino médio colocado por algumas escolas aí foi um ensino médio com vamos botar assim, com ativismo, tá? Com ativismo político, com ativismo de gay. Volto a falar aqui, nada contra as questões homossexuais, nada contra o neoliberalismo, tá? Eu não tenho nenhuma dificuldade de lidar com isso aí, eu lido com isso aí de uma melhor forma. Só que escola não é a questão da escola sem partido, a escola é para ensinar questão cognitiva, a escola é para ensinar a questão da história, a questão da geografia, o fator histórico, não é para ter doutrinação politizada por parte de ninguém, tendenciosa. Escola é para aprender política? Sim. Escola é para aprender... Sim, não é para ser tendenciosa. Tá, Clarita? Então o que eu percebo? A linguagem ela tem que ser acessível, a criança ela tem que ter a liberdade de falar de vários assuntos com os pais, tá? E isso aí não é libertinagem, isso aí é confiança. Os pais têm que passar confiança. Então eu acho que quando é a questão do necessário, eu botei aqui adequado, né? O que é necessário, o que é adequado, tá? São palavras diferentes, mas com conotações às vezes com o mesmo fluxo, tá? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Isso, quer conhecer o assunto, tem que fazer o curso. Até porque é muito assunto e dos bons, esse assunto é muito interessante. Então as referências aí do pai e da mãe, é claro que eu no meu set clínico, gente, minha experiência, tá, pessoal, dentro do set clínico, vamos botar assim, dos problemas todos que são passados aqui, que chega até a gente, 85% deles vão estar ligados ao núcleo familiar. 80% deles, gente, vai estar ligado à criação do pai, da mãe, tá? Dentro dessa constelação familiar, dentro desse núcleo familiar. Então, quando eu resolvo esse problema familiar, tá? Às vezes vão ser gerados adultos doentes. Não sei se você percebe, às vezes, tem adultos aí com mentalidade de criança. E eu, às vezes, até entendo, e eu falo para os adolescentes que vão assistir esse vídeo, e entendo até seus pais também, porque às vezes você quer cobrar, como o Augusto Cury falou a semana. Augusto Cury, gente, ele lançou um vídeo muito maneiro, eu vou botar amanhã nas minhas redes sociais, amanhã eu vou estar colocando no status. A palavra do Augusto Cury falou que são os agiotas emocionais, tá? Que cobra aquilo que você não pode pagar, né? Que o agiota faz. Ele cobra, ele joga uma taxa muito alta. E há muito agiotagem emocional dentro do nosso núcleo familiar. Quando você vê separação do pai, a mãe cobra do pai, o pai cobra da mãe. Então, assim, gera muita dificuldade. Tá, vamos lá. Exatamente. Meu filho mais velho, quando quer expressar algo que ele sabe que não cabe a ele, ele já me chama e pede desculpa pelo jeito que ele vai exorçar e se pode acessar determinado assunto. Com isso, sei que já criou uma autonomia e sabe o seu lugar. Show de bola. Isso você instalou nele, o Clarita, de forma inconsciente o lugar dele. Coisa que os pais hoje não conseguem fazer. Os pais hoje eles têm que, de forma inconsciente, instalar nos filhos o lugar de filho que ele é. Tá? Isso, o Mateus, meu filho, está no lugar de filho, não comporta ele certos determinados assuntos do núcleo familiar, que diz respeito a mim e a Ingrid, que somos mãe dele. A condição dentro da minha constelação sistêmica familiar aqui em casa, qual é a condição dele? De filho. E o filho pragmático, filho mais velho. Até isso a gente percebe.
A função do filho mais velho, a função do filho mais novo, a função do filho do meio, a função quando o menino tem uma irmã menina, a função quando a menina tem um irmão menino, a função quando só tem um menino, tem duas meninas, a função quando tem dois homens e uma menina. Isso tudo é explicado. Gente, e isso é ciência, tá? Isso aí não é achismo. Isso aí são horas e horas de estudo, anos de experiências, anos de escutas psicanalíticas, anos de pesquisas dentro de set clínico, tá? Algum pode falar que isso é bobeira, tá? O André Silva falou assim: já deixei de frequentar a casa de um amigo por ver a forma como ele e seus filhos dele falavam com ele. Quem ditava as ordens eram os filhos. E eu cresci entendendo que devemos ter respeito e a nos dirigir aos mais velhos. Legal, André. Mas, André, isso é geracional, tá? Eu nasci em 80, então eu percebo que a minha geração que pegou educação moral e cívica e pegou estudos sociais, nós percebemos que nós tínhamos uma veneração pelos símbolos patrióticos do país. E que símbolos patrióticos do país eram esses? A bandeira nacional, tá? A questão dos pais, a questão de toda aquela questão hierarquia que tem que se existir, né? Dentro do nosso núcleo familiar, tá? Competência, coloquei aqui, dignidade e respeito. Mas alguém pode falar assim: Alexandre, você foi militar durante alguns anos. Você foi modelado por uma estrutura militar. Sim, eu creio que foi modelado porque não me fez mal nenhum, tá, gente? Devo muito, agradeço, sou veterano do Exército, hoje devo muito ao meu comportamento hoje ao Exército Brasileiro, que me forjou em muitas áreas lá, tá? Então não tenho nenhuma castração, não tenho nenhuma dificuldade de lidar com estruturas aqui em casa. Eu e meus irmãos, todos nós servimos as Forças Armadas, meu pai também é veterano das Forças Armadas, eu também. Então não temos nenhuma dificuldade de lidar com isso. Pelo contrário, forjou muito mais o meu caráter. Só que hoje, é claro que tem pais que excedem, tá? No exercício do patriarcado dentro de casa. Exercem, assim, acabam se excedendo. Então quando o André falou que já deixou de frequentar, André, não é só você não, André. Eu já vi também filhos falar de forma com o pai que eu fiquei assustado. Hoje, aos meus 39 anos de idade, eu reporto meu pai e minha mãe como senhor e senhora. Eu nunca reportei meu pai e minha mãe pelo nome próprio. E hoje o que me chama a atenção às vezes, essa sociedade que a gente vive em líquida, sociedade de malhação, né? Essa sociedade de malhação aí que tem aí, eles se portam o nome dos pais pelo nome próprio. Coisa que eu aprendi que é praticamente uma blasfêmia, uma aberração eu chamar meu pai de Antônio e chamar minha mãe de Vera. É senhor e senhora. Só que quando eu volto a falar, quando essa estrutura ela é quebrada, é difícil. Aí vem a pergunta, né? Igual colocaram aqui no meu e-mail aqui, tá? Colocaram no meu e-mail aqui. Alexandre, olha só que tá no meu e-mail. Alexandre, e quando não se tem essa estrutura familiar? Quando você nasce numa família que você não tem pai, é criado pelas avós, qual é a minha posição? Muito simples, essas figuras elas são substituídas, tá? Às vezes pode ocorrer um avô fazer a função do pai, não tem nenhuma dificuldade. Às vezes pode ocorrer de uma avó fazer a função da mãe. É claro que dentro de um sistema, avô não foi preparado para criar filho, tá? Avô, até brinco, avô e avó só para estragar. Avô e avó só para estragar. É claro que agora isso pode ocorrer, pô. Dentro do sistema familiar, isso pode ocorrer às vezes, porque, exemplo, às vezes o pai falece, às vezes a mãe falece, às vezes os avós têm um vínculo muito grande com os seus netos. Eu também não vejo nenhum problema nisso. Que o sistema que não possa ser quebrado. E que esses avós não possam tirar a autoridade dos pais, tá? Que isso não possa acontecer. Isso aí, dentro de um sistema, dentro de uma constelação, dentro do sistema familiar, é claro que hoje, os modelos de família que a sociedade hoje tem abraçado, hoje, os tipos de família que a sociedade tem brigado aí para poder empoderar da credibilidade, tá? Isso vai ser um pouco quebrado, tá? A Caíta colocou aqui, eu também, professor, eu acho que um beijo, um abraço, peço bênção e sempre me direciono com respeito.
Os meus filhos também. Isso é o mínimo. Cadê? Não tolero outro comportamento deles. Sou das antigas, e é verdade. Eu sou da geração das Havaianas de pau. E a gente ninguém morreu. Mas quando essa estrutura ela é quebrada. Eu, assim, com a experiência você vê em colégio, você vê os núcleos familiares, você vê, quando você vê um adolescente daquele no colégio, ele está representando um sistema familiar. E ele acaba sendo reflexo do sistema qual ele está vindo. É claro que a sociedade hoje ela erra quando joga essa responsabilidade para onde? Para cima do professor, e o professor acaba pegando lá. E isso quem sofre é o professor. Uma coisa também que acaba sofrendo, né? O pastor da igreja também, ele acaba tendo que lidar com essas questões de ordem, não somente emocionais, mas também questões de ordem educacionais de casa, tá? Então, quando você tem um sistema familiar ali, um núcleo, uma família empoderada, uma família que tem uma representação muito forte, sabe? Que por mais que ainda a distância... Tá? Meu primo entrou aí, Lulinha, de Santa Catarina aí. Ele sabe que eu tô falando, nosso, né, Lulinha? Nosso avô Washington, meu avô Washington Lourenço, hoje, ele é uma figura muito forte até hoje na minha vida. Sempre foi uma figura muito forte, uma figura muito que teve um empoderamento muito forte sobre nossas vidas, sobre nossa criação. Então todo o conceito que eu tenho de educação, todo o conceito que eu tenho hoje de hierarquia familiar, eu busco na minha árvore genealógica e começo a perceber como que esses vínculos familiares, eles têm a tendência de quê? De nos mostrar. E você pode falar que não é, mas pode reparar, e quando você ignora um desses personagens desse sistema, eles têm a tendência de repetir na família. Quer ver uma coisa? Quem nunca teve aí um avô que tem problema com drogas, ou com álcool, ou com prostituição, em que negaram ele, e você vê que as gerações futuras repetem. Ah, caramba, esse camarada aqui é igual o meu tio lá, meu tio de 2º grau. Ah, a minha avó, ela é muito parecida com o comportamento que minha filha tem hoje. Você tá entendendo? Então isso acaba se repetindo pra caramba. Eu tenho, quer ver, aquilo ali, falando da nossa família, eu vou falar da nossa família que eu posso falar. Eu tenho um irmão aqui, o Felipe. Felipe, ele é igualzinho meu avô. O avô Washington Lourenço. Cri, é igualzinho mesmo, é igualzinho. Então a constelação, o comportamento se repetiu o que nele? Ele é igualzinho, meu irmão. E você vê na sua família aí, você com certeza hoje você vai identificar comportamento de pessoas que foram das gerações passadas. Gente, preste atenção. Vou dar um spoiler aqui do curso. Você hoje, 14 gerações passaram. Você é fruto de 14 gerações que foram para trás, pô. Então não pensa você que eles só passaram a determinação genética, não pensa vocês que lá nos 2 cromossomos XY, que todo o genoma, o DNA todo, só passou para você a cor da tua pele, o formato do teu rosto, a estrutura corporal, não. Ali naquela carga genética, eu sempre falo nas aulas de psicanálise, tem passado toda a carga emocional, toda a carga comportamental, tá tudo incluído, gente. Então, se você não se preocupar, fazer uma quebra de um sistema, de fazer uma reestruturação desse espaço, buscar terapia, buscar tratamento, o que vai acontecer? Meu primo botou, o avô era assim mesmo, né? Meu primo sabe o que eu tô falando, meu avô não era mole, não. Meu avô não era mole. Gente, eu falei na sala de aula, eu me lembrei, Lulinha, eu me lembrei da cena do meu avô, que ele parou ali em frente à Polícia Rodoviária Federal, ele arrumou um problema com os policiais rodoviários federais. Porque ele falou que estava armado e que ele não ia fazer nada. O policial federal falou assim, seu Washington, vai embora, pelo amor de Deus. Seu Washington, vai embora, pelo amor de Deus. Então assim, você vê que as constelações se repetem. Então hoje eu vejo o meu irmão Felipe com as posturas igualzinho do seu Washington, saudoso vovô Washington. Igualzinho a postura, igualzinho mesmo. Então assim, você se percebe, você vê lá em casa aqui na minha família, você vê meu tio Luiz lá de Santa Catarina com a minha mãe, parece pra caramba os dois, você vê. Então assim, isso tem a tendência, isso são os laços familiares que são muito fortes. Como tem referências boas, há referências também muito ruins. E que se você dentro de uma educação, de uma viés educacional com seus filhos perceber e começar a consertar, já era, pô.
você vai arrumar problemas gravíssimos, gravíssimos mesmo. A Clarita, meu primo lá de Santa Catarina tá rindo pra caramba, imagina agora ele tá rindo pra caramba. As saudosas histórias do seu Washington, né? Que se a gente for parar aqui, né, primo, pra contar a história do meu avô, a gente faz um livro, né, primo? A gente faz um livro aqui das audácias que o Washington Lourenço de Freitas fez e marcou a história e hoje é vivo na nossa geração, é vivo na nossa família, por mais que tenha distância, há um vínculo muito forte. E a Clarita colocou aqui, vamos lá. Com certeza, isso aconteceu na minha família, olha só. Todos os meus 4 tios modelaram o comportamento do meu avô e a minha avó. E além de ter sofrido com o meu avô, passou também com ele. Verdade, tá vendo, Clarita? Modela, gente. Isso aqui é ciência, tá? É claro que Bert Hellinger, o pai da constelação familiar, é claro que ele bebeu em outras fontes, isso você vai saber no curso, mas Bert Hellinger estudou psicanálise, gente. E ele só pegou todas as frases de Freud, toda a questão do inconsciente, da associação livre de Freud, ele adaptou dentro do conceito novo que ele tinha. Por quê? Você vai saber muito mais lá no curso lá, vamos lá. Pena que as famílias de hoje não têm inteligência emocional para quebrar essa barreira já no início das gerações. Isso aí, Clarita, você tocou no ponto fundamental. Como isso é quebrado? Com inteligência emocional. Quando nós se submetemos a, como vocês estão fazendo, a cursos, quando você se submete a terapias, né? Terapia não é só para maluco, eu não sou maluco para fazer terapia. Quando você submete a essas terapias sistêmicas, o que você começa a acontecer contigo? Você começa a identificar aquilo que você carrega das suas gerações de bom e de ruim. E você começa a fazer uma coisa chamada fragmentação. Você começa a fragmentar. Opa, peraí. Isso aqui serve. Gente, isso serve... Que exemplo, eu conheço às vezes grandes CEOs, né? Meu primo aí trabalha nessa área, empresário também, é representante de uma grande firma da IP, né, primo? E você vê que os grandes CEOs às vezes, e isso eu tô aprendendo, gente, veja o programa Shark Tank, veja o programa Aprendiz, e você vai perceber que às vezes o problema que o grande empresário tem, ou o grande CEO de alguma empresa tem, ele tá ligado à família. Principalmente empresas familiares. Já falei com vocês aqui da história do Herman, né, do grupo da Ambev. Ele falou num dos livros deles aqui, o livro não é lá essas coisas, eu pensei que o livro fosse melhor, mas o Herman fala que ele faz o critério de seleção todo ano para poder alguns candidatos atingirem alguns cargos da empresa. E o filho dele virou e falou assim: pô pai, quando que eu vou assumir? Olha só o que o Herman falou. Você acha que o meu espermatozoide é melhor do que 70 mil currículos que eu recebo o ano todo? Então isso é inteligência emocional. Isso aí ele consegue dividir a questão, ele já começa a perceber que não é pelo fato de ele ser um milionário, né, de ter pegado várias empresas mundiais aí, ter feito uma fusão. A Ambev, ela fez fusão, se eu não me engano, com a Heineken, com a Budweiser. Meu primo me ajuda aí, meu primo foi grande, trabalhou muitos anos na Coca-Cola, ele pode até me ajudar nisso aí. Essa fusão que foi feita, ele entendeu que tem coisas que são familiares. E isso, gente, serve... Gente, tem até constelação familiar no mundo empresarial, pô. Tá? No mundo do coach. Então a gente tem que ter muita maturidade para trazer isso para nossa família. Claro que o assunto não é esse. Nós estamos focados aonde? Na nossa família. Então nós temos que estar prestando atenção na nossa família, tá? Pena que as famílias de hoje não têm inteligência emocional para quebrar isso aí, tá? O André aqui colocou: meu pai era um pernambucano bem machista, né? Gente, né? A ponto de diferenciar o caminho entre eu e minha irmã. Quando dei um beijo no rosto dele, ele me repreendeu de forma que fiquei muito sem graça. Cara. Ele repreendeu, fiquei muito sem graça. E hoje, eu trato totalmente diferente os beijos que ele tenta ser. Entendeu? Mas aí, o André, você tem que entender o mapa do teu... Você tem que entender o mapa do teu tio, ou do teu pai, André. Tá? O teu pai, ele foi moldado numa forma diferente, eu até entendo. O nordestino, tá? Ele tem uma cultura diferente. Então, quando você estuda inteligência emocional, quando você submete a análise, você começa a estudar o mapa do teu pai e você começa a fazer o que? A ressignificar. Você, André, está ressignificando o comportamento que você recebeu. Você poderia muito bem passar isso para frente.
Eu não tive carinho, porque eu vou dar? Isso aí, dentro dos... A gente vai aprender lá no curso de constelação sistêmica, dentro das 5 leis de Bert Hellinger, ele fala o dar e receber. Dentro do dar e receber, da constelação familiar, há essa ferramenta. Você às vezes vai dar coisas pro seu filho que você não recebeu, gente. Você que tá me ouvindo agora aí, você às vezes vai dar coisa pra ele que você não recebeu. Meu primo colocou aqui, primo, vai fundo, vou decolar, São Paulo, para a folia. Valeu, querido, um abraço aí, boa viagem, tá, primo? Meu primo, coitado, meu primo fica assim, ó, pra lá e pra cá. Um abraço, tá, primão? Um beijão, vou aparecer aí. Vamos lá. Pastor Daci falou assim: muitas vezes os filhos não são preparados para também receber o não. E isso, mas o Pastor Daci, aprenda a lidar com isso. A galera vai ter que aprender a lidar com isso aí. Gente, olha só, criança até adolescente, eles não vão conseguir entender vocês. Então, quando no início da live eu falei aqui, não se preocupe em de ser amado pelos seus filhos nesse período que eles só vão ter o conceito de amor da idade adulta. Grave o que eu estou falando com vocês. Eu estou falando aqui, quem vos fala é algo que tem experiência. Eu fui entender a função do meu pai. Meu pai foi um camarada, meu pai é uma pessoa ótima, com toda a limitação também. Meu pai é uma pessoa ótima, eu tenho ótimas referências de pai hoje. Eu posso falar que sou privilegiado por ter um pai que eu tenho, meu pai é ótimo. Entra nessa questão aí. Eu só fui entender a fundo o que meu pai sentia por mim, sabe quando, gente? Em 2009. Porque em 2009 eu fui pai do meu primeiro filho, do Matheus. Aí eu comecei a ser modelado dentro daqui da paternidade. Aí quando eu não dormia à noite, a preocupação se ele estava golfo aspirando, a preocupação de alimentar ele, a preocupação de dar comida, de suprir, aí eu fui entender o que meu pai passou comigo. Só que hoje, pastor, assim, os pais às vezes ficam essa preocupação para os filhos. Meu filho, você me ama? Filhinho, você ama o papai? Gente, não se preocupe com isso agora. Esse período eles não vão conseguir compreender. Eles só vão conseguir compreender isso na fase adulta, quando começar a aparecer os insights, né, deles, da infância, toda a modelagem. Eles vão perceber: caramba, meu pai faz isso por mim, caramba, meu pai é uma pessoa que me amava. Aí ele vai ter um conceito legal, pleno de amor, tá? Aí entra aquela base, né? Só é amado quem um dia foi respeitado e admirado, entendeu? Vamos lá, Valdemiro, fala minha amiga Cristiane, tá online. Gente, vai botando as perguntas aí que eu vou responder dentro do sistema hoje de família, tá? Isso, tá? Então a grande dificuldade hoje que se tem é essa correlação que se tem na modelagem. Quer ver uma coisa? A maioria é crente, né? Tem muito cristão aí também. Eu falo para um público, gente, que é cristão, que é cristão. Você tem os 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. As 3 matriarcas, né? Sara, Rebeca e Raquel, elas eram o quê? Estéreis. E você vê que Abraão, Isaac e Jacó foi modelando, cada um foi modelando o comportamento do outro. Você vê que até a forma da mentira, você vê o quê? O que Abraão falou quando foi para o Egito com Sara? Que Sara era o quê? Irmã dele. Aí eu te pergunto, o que Isaac fez? A mesma coisa. Então, às vezes, de forma inconsciente, passamos para os nossos descendentes. Gente, não se preocupe de deixar herança. Eu botei o vídeo da semana do Augusto Cury. Não se preocupem em deixar herança. Crie seus filhos para deixar um legado, tá? Porque legado é independente. Tem homens milionários aí que os filhos, quando os pais morrerem, acabou. E às vezes você não pode deixar uma herança de dinheiro, mas você deixa herança de caráter, você deixa herança de comportamento. Você consegue trabalhar isso aí de forma dura e que você vai se perpetuar. Todas as gerações vão passar e vão lembrar de você, assim como eu lembro do meu avô, tá? Assim como eu tenho o conceito do meu avô até hoje, está morto, mais de 20 anos morto, mas hoje eu tenho o conceito dele que ele deixou um legado. E hoje os pais não querem deixar legado para os seus filhos. Os pais hoje eles estão preocupadíssimos em saber se o filho está amando eles. Então e vai ter horas, né? E vai ter horas, gente, que eu vou ter que pegar o Matheus, cortar lá o Xbox dele, eu vou ter que não permitir que ele vá jogar a bola dele, porque eu vou tratar ele. Porque ele tem que entender que as coisas não são fáceis. É aquela cultura de nós, às vezes, querer colocar nossos filhos em bolhas d'água.
Ah, o que eu passei, meu filho não vai passar, não. Você tem que sentar com seu filho, você tem que modelar ele. Ah, quer saber o que é modelagem, gente? Quer saber o que é modelagem? Venha participar dos nossos cursos de psicanálise, né? Quer modelar ele, é sentar com ele e falar assim, olha só, papai não tinha o privilégio que você tem hoje não, meu filho. O teu pai, às vezes, usava, eu era o mais velho, eu me dava bem às vezes, né? Minha roupa, que não dava mais em mim, passava pro Felipe e depois passava pro Elvis, tá? Um usava a roupa do hoje, não tinha esse privilégio. Eu sempre falo muito com ele. Então levanta a tua mão, agradeça a Deus todos os dias. Você tem um quarto teu, tá? Uma televisão sua, um conforto que é somente seu. Só que aí às vezes a gente quer poupar os filhos e nesse poupar, eles acham que tudo vai cair do céu. Eles acham que não vai ter a vida deles, vai ser fácil, como que a vida dele vai ser um mar de rosa. E se teu pai e sua mãe não estiver aqui amanhã? Bert Helling falava que aos 14 anos o garoto tem que estar preparado, moldado, para viver o mundo. Eu falei isso para a Índia aqui, a gente quase deu um troço. Meu filho, 14 anos, mas eu preparo, tá? O André falou assim, hoje venci isso com a minha filha, que achava que eu era chato, e ao limitar ela em determinadas coisas, hoje ela me agradece, e vai sempre te agradecer, André. Às vezes ela vai ficar chateada profundamente contigo, vai te odiar, não se preocupe, grave. Há momentos da sua vida que as pessoas que você mais ama vão te odiar. Isso eu falo de carteirinha. Tem momentos da sua vida que os seus filhos vão te odiar, mas no futuro eles vão entender. Não se preocupa com isso agora não. Até os 18, 19 anos, a gente tem conceito do que é amor não. Do que é comprometimento não. Tá? A Cleide falou assim, e hoje eu faço isso. Somar. Igual pica-pau. É verdade, gente. Sendo que nós estamos gerando hoje uma geração fraca. Essa geração milênio aí é uma geração melancólica, uma geração que é fragilizada, é uma geração que tem tendências suicidas, é uma geração que vai sofrer o bullying e vai ficar melancólico, não vai revidar o bullying, que é Deus me livre. Na nossa época, o bullying te resolvia na mão. Porque na nossa sociedade, na nossa época, nós éramos empoderados. Nós tínhamos a tendência de autonomia. E hoje, os pais têm dificuldade de não criar os filhos com autonomia. Gente, questões básicas dentro de casa. Questões básicas. Arrumar a cama, arrumar a casa. Eu vi um general americano falando que tudo começa na cama. Primeira coisa, arrumar a cama. Arrumar a sua cama. Levantar, tomar um banho, dar um bom dia ao pai, bom dia à mãe. Você que é religioso, nós temos o costume aqui de orar até antes de dormir. Eu oro, conto uma história para eles. Eles levantam de manhã, já sabe o comprometimento, tem que orar, agradecer a Deus. Tudo que eles adquirem aqui, eles têm que levantar a mão para o Senhor e agradecer, Senhor, obrigado. Porque não entrou. O privilégio que eles estão tendo hoje, está tendo um sacrifício de alguém. Tenho esse hábito também de exemplificar a dificuldade da minha infância, para mostrar para eles que eles têm tudo e às vezes não valorizam, é verdade. É uma orientação que eu faço, é uma modelagem, é uma ferramenta da PNL. Modele seus filhos, sente com eles. Ou, se possível, leve no local que vocês moraram. O jogador chamado Daniel Alves, lateral direito do Paris Saint-Germain. Sabe o que ele faz todo ano? Ele vai lá para o interior da Bahia, leva os filhos dele e passa um dia lá, passa uma semana lá, na casa que ele morou. Sabe para quê? Para que os filhos dele, lá na França, com todo conforto, venham entender que alguém um dia na geração deles pagou o preço. Uma ferramenta que eu faço, faça isso. Leve lá, ou se for a mesma casa, explique para ele, conta as histórias, como que a sua vida foi difícil. Isso, gente, vai gerar empoderamento nos seus filhos. Isso vai gerar ferramentas valorosíssimas, que no futuro eles vão conseguir compreender, que no futuro eles vão ter um entendimento de que as coisas nunca foram fáceis. Não é pelo fato hoje dele poder comer o que ele quiser, não é pelo fato hoje de poder toda segunda-feira ele virou cineminha lá, ele quer ver agora os Vingadores lá, né? Sentar, pegar uma pipoca, comer um refrigerante, passear, fazer a coleção que ele tem do Hot Wheels, né? Que na minha coleção, na época, os carrinhos que eu tinha de madeira, que eu tinha que fazer os carrinhos de madeira, né? Então, assim, modelar os filhos, isso é modelagem. Então, quando eu falo que porque o pai e a mãe, eles têm a ver com o comportamento dos seus filhos, porque eles são responsáveis pelo tratamento dos filhos. E eu até brinco e falo, né, que a fruta não cai longe do pé. A fruta não cai longe do pé.
Entendeu? E é verdade, né, cara? Você já nota a diferença. Crianças com princípios. Crianças estão acostumadas a lidar com perda. Se ela hoje ela não vai ficar desprendida, tá? Eu corro atrás aí, todo ano nós visitamos aí, o pessoal da turma Psicanálise sabe, centro de recuperação. Eu estou fazendo a parceria com o centro de criança infantil aí. E você vê hoje, eles tendem que levar eles a lugares, né? Levar eles a eles no orfanato. E chegar lá, gente, mostrar para eles. Tá vendo ali aquela criança da tua idade, Matheus? Não tem pai, não tem mãe, foi abandonado. Pai e mãe morreu porque era usuário de drogas. Tá vendo ali, Bia? Não tem pai, não tem mãe, foi abandonado. E por muitas vezes você fala, mãe, você é chata. A Bia tem esse negócio, mãe, você não é mais minha amiga. Então quando eu falo pra você aqui, não se preocupar com o amor dos seus filhos, nesse período de criança até aos 18 anos, não se preocupe com isso não. Porque não vou ter entendimento não. Você vai ter entendimento no futuro. Quando o cara apertar, quando eles estiverem construindo a família deles, ou quando estiver, ou até mesmo quando você não estiver mais aqui, ou você estiver debaixo da terra, o que for, eles vão falar, caramba, meu pai fazia coisas por mim que eu naquela época não entendia. Gente, é o que eu falo, eu já preguei sobre isso, né? Lidando com o futuro com a mentalidade do presente. O que falta hoje no nosso meio é mentalidade, tá? O Firmino tem aí, né? Mentalidade curada, vida resolvida. O seminário que o Firmino dá, maravilhoso. Né? A Caíta colocou assim, sempre sento com eles e conto sobre a minha infância, sobre as minhas histórias, os passeios que fazíamos como fazíamos, e isso é muito importante, né? E fiz isso hoje, professor, levei os meus meninos no orfanato, César ficou bastante impactado, é isso aí, entendeu? O meu tem muito tempo que não vai, tem que levar o Matheus Abel de novo, para ir no orfanato, para ver a realidade, porque não adianta você ficar escondendo os filhos dentro de uma cortina de fumaça. Tanto que o mundo lá vai tratar ele como o mundo é. Entendeu, galera? Já caramba, a hora voou, né? 11 horas já. Eu queria responder mais algumas perguntas e respostas. Eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo. Esse vídeo ele tem um tom didático, tá? E ele vai estar sendo colocado também no meu canal do YouTube, Conexão Kairos, tá? Você quiser fazer uma visitinha, vai lá no meu canal do YouTube, Conexão Kairos, Pastor Alexandre Freitas, e lá vão ter todas as lives que eu tenho feito, lives didáticas, que a gente vai estar sempre abordando alguns assuntos interessantíssimos, tá bom? Queria deixar um anúncio, esse mês, dia 20 de abril, nós vamos estar ali na parte do Hotel Mont Blanc Diamond, dando a aula do curso de psicanálise, né? Você que tem o interesse de conhecer a psicanálise, você que tem o interesse de se autoconhecer, ter um entendimento, você que às vezes precisa passar por a terapia, gente, faça terapia, terapia é a melhor coisa que tem. Ou estude, vá lá, dia 20 de abril, Hotel Mont Blanc, Rua Iracema Soares Juqueira, entre a Polícia Federal e a Igreja Nova Vida, tá? Às 9 horas da manhã, procura a gente lá, você vai ser muito bem recebido. Lá nós temos uma secretária que é top, né? Porque minha esposa, a Ingrid, lá vai te receber com cafezinho, com aguinha gelada, e a turma é top. As duas turmas são maravilhosas, eu tenho o privilégio de dar aula para eles. E dia 20 de abril, tá? Você tem o interesse? Compartilhe isso aí com as pessoas aí. E dia 27 também, já deixando um anúncio, a agenda desse mês, tá? A agenda desse mês, dia 27 também, nós temos um curso lá de Bacharel em Teologia e Ciência e Religião, tá? São dois cursos juntos, são dois cursos acoplados aí, tá? Que vão estar. E dia 21 de abril eu vou estar lá na igreja do pastor Adriano, na Igreja Batista da Digenda Rainha. Vou estar dando uma masterclass lá na escola dominical sobre transtornos mentais, tá, gente? A Sônia falou assim, continua na próxima terça-feira? Tá muito bom, vamos continuar, vamos dar mais uma pincelada, Sônia. Tá, vamos dar uma pinceladinha assim, porque eu acho que isso é muito importante, tá, Sônia? E André falou assim, dificuldade na infância, tipo de um pai alcoólatra, presenciar brigas em casa e às vezes até passar por um momento de falta de alimentos em casa, pode refletir na vida? Com certeza, André. André, como 2 e 2 são 4, isso vai interferir na vida de forma muito forte, de forma muito significante, entendeu? De forma muito significante. É claro que isso aí você vai ter alguma dificuldade, uma pessoa que vive nisso aí. Por isso que te orienta o curso de psicanálise, por isso que te orienta a terapia, que com certeza isso aí vão ter uma valia muito grande, tá? Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos aí que assistiram a gente até agora. Compartilhe esse vídeo, tá? Eu sou o Alexandre Freitas, tá? Psicanalista, pastor, e desejo para vocês uma ótima noite, tá bom, gente?
e mais perguntas. Um abraço e valeu!